A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus. Hoje vamos continuar em Juízes 10, 11 e 12. Leia completo aí na sua casa. Não se esqueça de curtir o vídeo, de comentar, compartilhar, se inscrever no canal para mais pessoas serem alcançadas. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por estar meditando na Tua palavra. Senhor, tome em Tuas mãos sobre as nossas vidas. Faça um cara por terra tudo aquilo que bloqueia o nosso entendimento, nos dê acesso à Tua sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queria falar aqui sobre a história de Jefté, né? Aqui no 10, os amonitas, eles oprimem Israel, né? Mais uma vez, eles fazem o que era mal aos olhos do Senhor. E os amonitas, eles oprimem Israel, seguem o Senhor, e eles só pedem socorro ao Senhor, e o Senhor, com a sua misericórdia, ele tem compaixão ali, né, por causa do sofrimento do povo de Israel. E aí no 11 diz: Jefté era um guerreiro corajoso, era filho de Gileade, mas sua mãe era prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos, e quando esses meios irmãos cresceram, expulsaram Jefté, dizendo: Você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Por essa época os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram, os líderes de Gileade mandaram buscar Jefté na terra de Tobi. Venha e seja nosso comandante, disseram. Ajude-nos a lutar contra os amonitas. Mas Jefté lhes disse: Não são vocês os mesmos que me odiavam, que me expulsaram da casa de meu pai? Por que me chamam agora que estão em apuros? Porque precisamos de você, responderam os líderes. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós o proclamaremos governante de todo o povo de Gileade. Jefté lhe disse: Quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor me der a vitória sobre os amonitas, governarei todo o povo? Os líderes de Gileade responderam: O Senhor é a nossa testemunha de que faremos exatamente como você disse. Então Jefté, ele se tornou líder ali, né, do povo ali. Aqui é engraçado que ele foi desprezado pelos seus irmãos por não ser da mesma mãe. Ou não, acho que não era porque era da mesma mãe, era porque a mãe era prostituta. Não, acho que é porque não era da mesma mãe. Mas igual será os filhos de Jacó, né? Mas será que todos os outros filhos eram da mesma mãe? Porque aqui tá falando que ele teve muitos filhos, muitos filhos só, né? A esposa de Gileade teve muitos filhos. Então é porque não era da mesma mãe. Não era da escrava, por exemplo, era de mulheres fixas, né, digamos assim. Sim, então aqui ele foi desprezado por não ser filho da mesma mãe, né? Mas é engraçado que quando eles precisam de Jefté, eles reconhecem, né? Eles sabem dessa qualidade de Jefté de chefiar, de liderar o povo, porque quando Jefté vai para outro lugar, ele lidera ali alguns homens, né? Então, mesmo sendo desprezado, esse mesmo povo que desprezou ele, manda chamar ele de volta para estar à frente, né? Liderar ali o povo para conseguir guerrear contra os amonitas e ganhar esta guerra, né? Eles acreditavam em Jefté, eles sabiam dessa qualidade. Aqui não fala, mas se eles mandam chamar ele de volta e fala que vai colocar ele na frente como governador, como líder, é porque eles sabiam disso, de alguma forma ele tinha essa qualidade, né? E é engraçado que a gente sabe hoje em dia as pessoas quando elas estão numa empresa ou numa igreja, as pessoas elas têm, né, dá pra você ver o dom da pessoa de liderar, de ser líder. Então eu acredito que essa era a qualidade aqui de Jefté. E ali mais pra frente, ele fez um voto, né, com o Senhor. Infelizmente um voto não muito sábio, porque ele disse que se entregarem os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro da minha casa quando eu regressar vitorioso. Então ele disse ao Senhor que se ele voltasse vitorioso, a primeira pessoa que saísse da casa dele, ele daria em sacrifício ao Senhor. E Deus, ele não era um Deus desse tipo de sacrifício. Mas a gente tem que prestar atenção no que a gente promete ao Senhor. Então não foi uma promessa sábia. E ali aconteceu que ele conseguiu, né, vencer contra os amonitas. Eles voltaram vitoriosos. E quando ele estava voltando para sua casa, né, dessa guerra, dessa batalha, a filha dele saiu, né, tocando tamborim aqui no 34, no 11:34. Quando Jefté voltou para casa em Mispá,
Sua filha saiu ao seu encontro tocando tamborim, dançando. Era a sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho nem filha. Então, quer dizer, ele devia ter pensado nisso, né? Eu tenho uma filha só, e se for a minha filha que vai sair dali? Mas não, ele estava tão acho que talvez cego do que ele queria ganhar, do que ele queria talvez provar para o povo, né? Emocionado, e fez esse voto não sábio, né? Esse voto infeliz, né? E ali a filha dele saiu e ele ficou acabado com isso, mas a filha dele é de se admirar essa honra que os filhos, né, no passado eram com os seus pais, davam aos seus pais. Porque ela deixa bem claro: pai, se fez um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu, pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre seus inimigos amonitas. E ali ela pediu pro seu pai para ela ir andar nos montes com as amigas, lamentando, né? Porque ela era virgem, ela não teria filhos, ela não teria descendentes, né? E tem essas características, né? Ela é primogênita, porque é única, sim, né? E era virgem. Então, apesar dela ter saído primeiro, talvez o próprio Espírito do Senhor tenha a conduzido para isso, porque o resto talvez não servisse para pagar esse voto com Deus. Verdade. Porque de repente, né, só tinha escravo ou servos. Então, ela tinha as características do holocausto, né? Virgem, né? E primícia, né? Eu acho que após ele fazer esse voto, Deus pode ter pensado nisso. Considerou dessa forma, exatamente. Porque Deus não ia querer esse infelizmente tipo de na voto. casa dele só tem essa aqui que serve, então... Mas Deus ele não precisa desse tipo de voto, né? Ali foi um voto infeliz mesmo que ele tenha feito, porque Deus ele só pede sacrifícios de animais, né? E assim foi, né? A vitória de Jefité sobre o povo ali de Moabe, sobre os moabitas. E aqui mais na frente eu achei interessante que quando aconteceu tudo isso, o povo de Efraim, eles ficaram incomodados com isso, né? Porque eles disseram a Jefité: por que você não pediu nossa ajuda para lutar contra os amonitas? Vamos queimar sua casa com você dentro. Isso é no 12. E aí Jefité respondeu: eu os convoquei no início do conflito, mas vocês se recusaram a vir. Não nos ajudaram na luta contra Amon. Por isso, quando vi que vocês não viriam, arrisquei a vida e saí para batalhar sem vocês. E o Senhor entregou os amonitas em minhas mãos. Por que vocês vêm lutar contra mim? Então, quer dizer, é sempre assim, né? Se ele tivesse ido e não tivesse ganhado, nada disso estava acontecendo. Quando chamou a gente escapou. Na verdade, ele chamou, ele disse aqui que chamou. Sim, né? E eles não quiseram ir. Então eles não acreditavam, né, que Jefté ia vencer, ia ganhar essa batalha. Mas após ele ter conquistado, né, e ter, vamos supor assim, ter dado aquele alarme, né, no lugar, eles falaram: não, mas por que vocês não chamaram a gente? Então esse tipo de pessoa sempre teve, né? A pessoa que não faz, mas quer atrapalhar quem faz, né? E inveja a pessoa quando a pessoa, ela consegue, né? Toda honra, toda glória sempre é dada a Deus. Aqui quem entrega é o Senhor. Sim. Não é Jefté que faz alguma coisa. Ele foi guiado, conduzido pelo Senhor. Mas nós somos instrumentos de Deus, né? E muitas das vezes a gente cresce, né, ministerialmente. Ou em qualquer outro lugar também, numa empresa, na escola, não sei onde for, mas... E as pessoas, elas se incomodam com isso. Ao invés dela pensar assim: nossa, eles conseguiram, né? O povo do Senhor prevaleceu, ganharam, parabéns. Não, eles vão se incomodar com a vitória só porque eles não estavam lá para ajudar, só porque o nome deles não foram mencionados. E isso é muito triste, né? E ali eles tiveram uma guerra por causa disso, né? E Jefté ali, o povo que estava com ele, derrotou o povo de Efraim, né? E essa foi a história de Jefité, né? Uma história aqui do livro de Juízes. Que longa até, né? A gente vai ver muito isso aqui, né? Em Juízes, falam dos reis, né? E você quer falar alguma coisa? Não. Eu acho que é isso, né? Prestar atenção, saber que Deus ele sempre vai escolher o menor da casa, né? Porque ele não julga a nossa aparência, ele julga o nosso coração, ele sabe o que a gente tem por dentro. E também outra lição de que a gente tem que prestar atenção qual voto a gente quer fazer a Deus, né? Então, eu acho que muitas das vezes, se você não pode cumprir, é melhor você nem fazer, né? Porque se você fizer, você vai ter que cumprir. Tem que pensar. Então, Deus ele não é brincadeira. Pense bem, porque as consequências às vezes pode ser muito grande, né?
E a outra lição é de que a gente tem que se alegrar com a vitória do nosso próximo, né? Porque somos só um povo. É que no a gente fundo tá era a vitória num trabalho. deles mesmo. A gente tá, todos nós estamos aqui para um trabalho só, levar as boas novas, né? Estar prestando culto ao Senhor, tudo ao reino, tudo em prol ao reino, tudo glória e honra a Deus, não a nós. Então a gente tem que se alegrar com a vitória, com o crescimento, né, das pessoas, porque não é nada sobre nós, é tudo sobre o Senhor, né? Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado a Deus pela Tua palavra. Senhor, nos ajuda a guardar a Tua palavra, Senhor, ver a Tua palavra, Senhor, nossas vidas, Senhor. Assim que o Senhor nos chamou para ser, Senhor, tira todo mal do nosso meio, Senhor, toda inveja, Senhor, tudo que não provém de Ti, em nome de Jesus. Tchau!